Paz seja com todos, amém? Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Jó, antes do livro dos Salmos, livro de Jó, capítulo 35, versículo de número 13. Jó, capítulo 35, versículo de número 13. Enquanto Jó e os seus amigos dialogavam, muitos daqueles diálogos não fizeram sentido naqueles momentos, naqueles dias, mas a palavra de Deus que alguns antigos não entenderam, agora ela recebe o ensino do Espírito Santo e hoje nós entendemos o que Deus quer falar conosco. Enquanto Jó ouvia os seus amigos, muitas vezes ele se calou, porque ele não tinha resposta. Mas dentre este diálogo, olha o que nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 35, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Certo, certeza é que Deus não ouvirá a vaidade, nem se atentará para ela o Todo-Poderoso. O que é vaidade? É aquela coisa vazia de egoísmo que a pessoa tem. Quando a palavra fala vaidade, em outra versão mais atualizada, este texto diz que Deus não responde grito vazio, clamor vazio. Quando nós falamos, por exemplo, de prosperidade, nós sempre falamos, não adianta querer prosperar só para mostrar para alguém que você prosperou. Quem prospera tem a mentalidade do reino de abençoar, de levantar pessoas, de ser um provedor. O clamor não pode simplesmente ser por ego e vaidade, vazio. Qual é o clamor que Deus responde? O clamor de fé, o clamor verdadeiro, o clamor que tem essência, amém? Então eu vou reler o versículo 13 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Diga: Deus não responde gritos vazios, amém? Então feche os teus olhos. Senhor, que não haja grito, clamor vazio de vaidade, mas que este clamor seja sustentado por uma fé, preenchido por uma verdadeira motivação espiritual. Então, meu Deus, ensina a sua palavra e envia a sua palavra com poder e autoridade, e que a palavra do teu reino, a palavra de Deus, esta palavra vá e esta palavra produza o fruto, o resultado da fé, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, e aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplaudindo, diga: fala comigo, Senhor. Amém. Por favor, se assente. Quando a palavra diz sobre gritos vazios, clamor de vaidade, a palavra está mostrando justamente o que Tiago disse à igreja, que muita gente pede, mas não recebe, porque pede mal, para gastar com o seu próprio deleite, ou seja, para a sua própria vaidade. E nós percebemos que na Bíblia até os discípulos também falhavam em alguns pedidos. Teve discípulo que pediu para Jesus, aliás, foi a mãe deles que pediu para Jesus, para que um se assentasse à direita e outro à esquerda quando ele chegasse no céu. Esse pedido não foi atendido. Chegou um certo momento que os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma oração e venha fogo de Deus e consuma os inimigos? E Jesus falou: não é assim.
Talvez a pessoa diga assim: mas por que com Elias aconteceu? Porque tinha propósito, porque tinha a vontade de Deus, o Espírito Santo guiava aquele clamor. Deus não vai mover as coisas só pela vaidade, pelo vazio da pessoa. Deus não responde gritos vazios, Deus não responde clamor vazio. Este clamor tem que ser sustentado pela fé. E muitas pessoas que não percebem que o clamor tem que estar fundamentado, às vezes ela ora uma vez e logo desiste. Uma fé fundamentada é uma fé que vai encontrar uma certa maturidade, uma resistência. Olha o que diz a palavra de uma mulher que tinha vindo de longe clamar o Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21, tá? Veja o que diz a palavra a respeito desta mulher cananeia. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu te pergunto, ela tinha um bom motivo para clamar, sim ou não? Imagina o drama dessa mãe. Entre e tenha compaixão dessa mulher. Se ponha no lugar dela. Ela não fala da família dela, então parece que mora ela e a filha. Ela chega a dizer que a filha dela está miseravelmente endemoniada. Então nós imaginamos que uma pessoa que está passando uma situação dessa, às vezes ela falava com a filha, e quem respondia usando a boca da própria filha, quem era que respondia aquela mãe? Era o próprio demônio. Fica imaginando quando aquela mãe acordava assustada aos gritos e a filha dela endemoniada, se cortando, talvez até tentando se matar, falando coisas terríveis, porque uma pessoa endemoniada, ela não tem mais a consciência humana, ela perde essa consciência, e o Espírito toma ali a fala da pessoa, começa a julgar, condenar as outras pessoas para ferir. Imagina quando aquela mãe olhava para aquela filha miseravelmente endemoniada, e a filha estava perdendo a imagem e a semelhança de Deus, e cada vez que ficava possuída, ganhava a imagem e a semelhança do próprio diabo. Quando chegam algumas datas, algumas pessoas brincam dessas coisas, né, de Halloween, de bruxaria, e se as pessoas conhecessem o mundo espiritual, elas não brincavam com isso. Se a pessoa tem temor e gosta de ter uma casa em paz, ela saberia muito bem do que assiste e permite assistir dentro da casa dela. Porque tem gente que fala, não tem nada a ver. A questão não é de ter medo ou de não ter medo, de gostar ou não gostar, é porque o mundo real usa portas para entrar. Aquela mulher vivia um cenário de terror na casa dela todos os dias, ao ponto que ela saiu numa caminhada distante, porque ela ouviu falar, quem clama a Jesus, Jesus vai até na casa das pessoas e liberta do mal. Aquela mulher está dizendo, Senhor, o meu grito não é vazio, eu não estou pedindo de vaidade, eu estou pedindo de desespero, me socorre. E alguns foram respondidos prontamente, alguns foram atentos na mesma hora. Mas olha como Jesus age com esta mulher.
versículo de número 23. E ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Algumas pessoas que clamam por vaidade, quando recebem o silêncio de Deus, elas não suportam. Imagina que Jesus está em silêncio, está todo mundo ouvindo, tá? Todo mundo está ouvindo. Jesus também estava ouvindo. Ainda os discípulos que são como obreiros de Jesus, está falando bem alto: Senhor, então manda ela embora, já que não vai atender, que a mulher está gritando aí atrás de nós. Hoje em dia, a gente fala muito para os obreiros, para os pastores: a gente tem que atender as pessoas da melhor forma possível, não é verdade? Educadamente, de uma maneira hospitaleira. E mesmo assim tem gente que acha um defeito para falar mal ainda, né? Imagina se a gente falasse assim: para de orar, vai embora. Tem gente que falaria: Jesus não é tudo isso. Mas eu quero que você entenda que quem ouve e atende o clamor sabe a estrutura de fé que cada um tem, sabe a maturidade, sabe se tem vaidade ou se tem humildade, porque Jesus ouve além das palavras, ele sabe o que se passa no coração e na alma. Jesus sabia muito bem que mesmo com o silêncio, mesmo com o rumor de gente querendo mandá-la embora, ela estava decidida a clamar até que fosse atendida. Essa mulher tinha uma fé decidida, uma fé sustentada. Essa mulher estava por certo: eu não volto mais para casa para estar junto com o diabo. Porque aquela mulher, igreja, ela morava junto com o diabo. O diabo atormentava a filha dela e ela também. Quem é que ficaria em paz sabendo que o seu filho está terrivelmente endemoniado? Quem é que dorme em paz? Quem é que se alegra ou finge: não, nada está acontecendo, eu vou lá para a igreja, está tudo tranquilo? Essa mulher também era atormentada. E agora ela vai mostrar para nós que o clamor dela não é vazio. Enquanto Jesus fica em silêncio, enquanto os discípulos começam a mandá-la embora: Senhor, então despede ela. Olha o que vai escrever o Evangelho no versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, essa mulher não tem direito para receber a resposta. Tem gente que Deus falando: não desista, não temas, eu vou te abençoar, já fraqueja e desiste. E desiste, sim ou não? Fraqueja. Ah, estou desanimado. Imagina Jesus olhando para você e falando assim: eu não vou responder tua oração. Aí tem gente que ia morrer. Jesus está falando: essa mulher não tem direito. Primeiro, ela recebe silêncio. Segundo, os discípulos mandam ela embora. E agora o Senhor está dizendo: ela não tem direito. Ou seja, eu vou atender o povo de Israel. Essa mulher é cananeia. E sobre os filhos de Cã, que eram os cananeus, circulava uma maldição desde os dias de Noé, quando Noé amaldiçoou Canaã, o seu neto, depois de Cã zombar do seu pai. Ou seja, Jesus está falando: ela não tem direito à bênção. Essa mulher tinha direito de ficar chateada, ela tinha motivo para desanimar, se o clamor dela fosse vazio, mas não era vazio. Olha o que está escrito
no versículo 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus pode ficar em silêncio, mas essa mulher está decidida: mas eu vou ficar nos pés dele. Os discípulos podem não me entender, o obreiro, o pastor pode não me entender, mas eu sei que Jesus me entende e eu fico na presença dele. Talvez eu ainda não recebi a resposta que eu gostaria, mas eu vou continuar clamando a Jesus, porque o meu clamor não é vazio e ele será respondido. Essa mulher está dando para nós uma aula de maturidade, de decisão, porque quando se fala de maturidade, esse não é um assunto só para jovem. Tem gente na igreja que tem uma fé ainda imatura, uma fé de berçário. Paulo falava isso para a igreja, dizendo assim: olha, Deus até queria dar mais para vocês, coisas sólidas, mas tem gente que está sendo amamentado ainda. E cá entre nós, e tem casos que é grave, porque a pessoa de muito tempo e não cresceu na fé. É verdade ou não é? É verdade que todos, quando nascemos de novo, precisamos de cuidados, precisamos de um certo acompanhamento, mas uma hora essa fé tem que crescer. É como dizem, tem que criar casca, né? Tem que criar resistência, porque se não criar resistência, não vai sobreviver, vai adoecer, vai ser uma fé mimada, uma fé frágil que não vai suportar a luta. Essa mulher praticamente foi rejeitada, e se você acha que ela tinha resistência, olha o que vem a seguir no verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Tem gente que falaria: agora é a gota d'água. Silêncio eu aceito, rejeição eu aceito, falar que eu não tinha direito eu aceito, agora me chamou de cachorro, eu vou embora. Tinha gente que até de igreja ia mudar, até de fé ia mudar, verdade ou não é? Ia sair falando mal de Jesus. Ah, Jesus é um arrogante. Essa mulher entendeu tudo, e nós também precisamos entender. Sabe por que ela entendeu tudo? Porque ao invés dela levar aquela palavra como ofensa, ela falou: opa, se Jesus falou que eu sou como um cachorrinho, eu vou mostrar para Jesus que eu entendo que eu não preciso de muita coisa, eu só preciso de um pouquinho do poder de Deus, porque um pouquinho do poder de Deus é suficiente para mudar a tua história. Um pouquinho do poder de Deus é suficiente para abrir porta onde não tem porta. Um pouquinho do poder de Deus sopra o nome de alguém em um lugar mais importante. Um pouquinho do poder de Deus traz o Espírito Santo e te faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem gente com arrogância que quer sentar no lugar principal da mesa. Tem gente que fala: se não for na principal cadeira, então nem me chama. Não vou para ser o primeiro, nem me chama. Mas olha o que disse o Senhor e esta mulher, versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, e como tu desejas. E desde aquela hora
ficou sã. Se a sua fé não for vazia, não for de aparência, a sua fé vai gerar milagres na sua vida. O diabo vai correr até da rua que você mora, porque a fé daquela mulher expulsou o demônio. Ela não moraria com o diabo nunca mais. Ela estava decidida: eu fico aos pés do Senhor até receber o meu milagre. Isso é fé e uma maturidade sustentada pela palavra de Deus. Não é um grito vazio. Não tinha vaidade. Imagina um jovem rico que apareceu para o Senhor, talvez com um peito estufado, dizendo: Senhor, o que eu faço? Porque eu quero entrar no céu. Aí Jesus falou assim: olha, você tem que obedecer os mandamentos. Aí citou alguns mandamentos. Ele falou: isso daí eu já faço, ó, desde moço. Ou seja, todo mundo olhou para ele e falou: meu Deus, ele é quase perfeito. Aí Jesus falou: só te falta uma coisa. Você é muito apegado nas coisas que você tem, isso está atrapalhando. Vende o que você tem, dê aos pobres. Abra mão dessa sua vaidade, desse seu vazio, achando que tudo é nessa vida, e vem comigo morar no céu. Quando mexe na vaidade, tem gente que não fica na presença de Deus. Quando mexe na vaidade, a pessoa percebe que estava servindo o homem, não a Deus. Quando mexe na vaidade, às vezes todas aquelas palavras bonitas, decoradas, já não fazem mais sentido. Por isso que a palavra diz que Deus não responde grito vazio. A sua fé tem que estar fundamentada. A sua fé tem que estar fortalecida e decidida de quem você é em Deus e de quem Deus é para você. Amém? Vamos ficar de pé. A mulher cananeia nos deu uma lição. Foi rejeitada, recebeu silêncio, não tinha direito da bênção. Ainda Jesus comparou ela não a um filho, mas aos cachorrinhos. E ela falou: Senhor, não adianta nada que o Senhor me fale, nem que seja uma migalhinha que o Senhor jogar. Acredite, querido. Eu sei que nós queremos sentar à mesa como filhos, mas uma migalha de Deus já é muita coisa para nós. Uma fagulha do poder de Deus já é suficiente para a pessoa viver coisas extraordinárias. Nós precisamos fazer muito, Deus não. Se Ele fizer um pouquinho, já é muito para nós. Deus falou: eu pego todas as nações, as riquezas, o reino, e ponho elas na palma da minha mão. Todas as nações, os reinos, quando eu olho para elas, é como uma gota de água dentro de um balde. Deus é grande, não é? Te pergunto, se caiu uma migalha da mesa de Deus, é suficiente para mudar a nossa história, sim ou não? A gente fala: eu não quero migalha. Essa mulher foi mais esperta, ela falou: eu quero. Pode mandar a migalha para cá. Jesus ficou impressionado, falou: está vendo? Tem gente que é atendido e fica reclamando, e é mal criado. Essa mulher foi rejeitada, mas ela enfrentou, porque o clamor dela não era de vaidade. Tinha gente que chamava Jesus para comer na mesa, mas nem ligava para Jesus, na mesma mesa. Teve uma mesa que Jesus foi comer, Jesus falou assim: eu estou aqui, nem meus pés lavaram, porque naquela época, né, muita poeira, andava-se de sandália para todo canto, suja o pé, né? Aí você convida a pessoa e nem lava o pé da pessoa. Quando o judeu se saúda, quando ele tem intimidade, é claro, com a pessoa, ele beija o rosto da pessoa, é o ósculo. Ele falou: ninguém me deu um beijo assim, seja bem-vindo. Me chamaram aqui, mas eu estou aqui como qualquer um. Aí vinha alguém pecador,
que entendia quem era Jesus, e graças a Deus por isso, e se ajoelhava. Algumas choraram aos pés do Senhor, secaram com os cabelos, outra derramou um bom perfume nos pés de Jesus. Quando você entende quem Jesus é, o seu clamor nunca é mais vazio. Nunca. A sua fé ganha sustento. Você não fica pedindo por arrogância, honra pessoal. Você quer participar do reino. Você quer ser a bênção na vida de outras pessoas. Você ora pelo bem comum. Porque é isso que alguém que tem uma fé madura deve fazer. Amém? E quando a pessoa quer ter esta fé, essa fé não pode ser direcionada a outro senão Jesus. Até porque se dependesse de Pedro, tinha mandado essa mulher embora. Se dependesse do João, do Judas, do Tiago, do Mateus, do Natanael, do Filipe, tinha mandado ela embora. Mas Jesus atendeu. E é Jesus quem salva. E quando a pessoa tem uma fé em Jesus, essa fé é sustentada por Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu fui me perdendo no caminho. Eu fiquei vendo pessoas, eu fiquei chateado, eu me cansei. Então está mais do que na hora de você voltar. E agora você não vai colocar a sua confiança, a sua fé nos outros, na situação. Você vai colocar em Jesus. E se você fraquejar, fique com Jesus. E se você chorar, chore para Jesus. Resolva com Jesus. Essa mulher fez isso, ela disse: Senhor, só o Senhor pode me socorrer, mas eu não vou te dar pão, então me dê migalha pelo menos, mas me entrega alguma coisa. Eu te pergunto, ela recebeu, não recebeu? Você também vai receber. Então, se você se afastou e precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você, para que você volte para Jesus hoje, para que você volte para Jesus agora. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.